Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Quão bom é estar novamente junto com vocês para mais um dia de culto, mais um dia de louvor, mais um dia de oração ao Senhor, né? Bênção demais. Hoje com a ilustre presença do nosso pastor Guilherme. Bênção, maravilha de Deus. Deus é bom demais. Gostaria que vocês colocassem de pé. Vamos fazer mais um minuto de oração para que a gente possa passar pela palavra. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, desde já eu coloco a vida de cada um aqui, meu Pai, em suas mãos. Senhor Jesus, já ministramos, ouvimos, meu Pai, falamos até Ti, meu Pai, adoramos ao Senhor, meu Pai, e que nesse momento, meu Pai, de palavra, meu Pai, que o Senhor possa preparar os nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, arrancar todo o demônio, toda a potestade, meu Pai, que venha tentar atrapalhar, meu Pai, tanto o culto lá das mulheres, quanto aqui, meu Pai, nesse momento de reunião, no culto dos homens, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Pai, que se faça presente, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, use-nos, ó Pai, como se fosse a última vez, ó Pai. E que seja feita a Tua vontade, que ela seja boa, perfeita e agradável, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, foi cabido a mim, né? Graças a Deus, trazer mais uma vez a palavra do Senhor. E assim, foi um momento tão maravilhoso, porque a palavra de hoje já vem acompanhada de um testemunho muito forte, né? E foi durante a madrugada toda mastigando aí, durante o dia hoje, né? Absorvendo essa palavra. É uma palavra muito conhecida, sabe? Mas que Deus venha se renovar nessa noite hoje, mais uma vez para as nossas vidas. Amém? Livro de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 19, 17, versículo 19. Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 19, a cura de um lunático. Amém? Paz, meu irmão, o senhor tá bom? Bom vê-lo, senhor, novamente. Deus abençoe. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 17. Eu não sei porque que eu estou com 18 na cabeça, mas é 17. Versículo de número 19. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, irmãos. E eu lembro, né, quando eu estava estudando essa palavra, me passou um flash de quando eu era criança, sabe? Tinha mais ou menos uns 7, 8, 9, 10 anos. Os antigos aqui, né, como eu, vão se recordar daquelas historinhas que passavam na televisão, bíblicas, né? E assim, eu vim de uma família a qual não conhece o evangelho assim na palavra aprofundadamente. Então, era o único desenho que tinha nos domingos de manhã, e a gente já acordava de manhã com aqueles domingos bíblicos, com aqueles desenhos bíblicos. E assim, para mim, sabe, eu acho que já hoje eu vejo que já era, obrigado filho, Deus abençoa, que já era uma preparação do Senhor, sabe, para minha vida. Porque era uma família católica, né? E a gente não tinha desenho nenhum, então eu acordava de domingo de manhã, ligava a televisão e ia assistir aqueles desenhos ali. E quando eu comecei a ler a palavra, quando Deus colocou ela no meu coração, ia passando aquele filme, todo do desenho, eu conseguia ver eu ali na cama, no sofá, assistindo aquele desenho, sabe? E Deus foi falando e foi trabalhando. E essa palavra vem dizendo do momento ao qual Jesus desce do monte com os seus discípulos, e ali a multidão, né, se aproxima, e quando a multidão se aproxima, um homem vem com o seu filho, né, ajoelha-se, prostra ali diante dos discípulos, e pede para que eles ajudassem,
porque o filho dele era retardado, era doente mental, quando na verdade estava endemoniado. E imediatamente os discípulos prontamente se colocam ali, né? E começam a orar e a expulsar os demônios daquele menino. E muitas tentativas foram realizadas, muitas coisas foram feitas ali, tal, e oração, e falando em nome de Jesus, e Jesus estava ali, a observar, a olhar. E então, eles não conseguiram, né, expulsar aquele demônio. Eles não conseguiram expulsar aquela legião, ou a potestade que estava ali naquela criança. O pai veio a eles dizendo, olha, o meu filho, ele tem esse problema, é retardado, ele tem, né, não sei se tem endemoniado, mas ele se joga no fogo, né, o demônio fazia de tudo para acabar com a vida daquela criança. E jogava ele dentro d'água, tentava muitas vezes matar, fazia que ele fosse um menino rebelde, brigando, batendo nos outros. Então o pai, ele tinha uma constância, proteção sobre aquele filho. Né? Eu vejo hoje, a gente, né, tem, graças a Deus, né, filhos tão normais e tal, e é tão difícil, né, a gente conseguir manipular, cuidar, a gente conseguir ali proteger, que a gente quer proteger a todo tempo e tal. Imagina uma criança num estado desse. E a Bíblia não cita quem era o nome desse pai, né? Só fala que é o pai que estava ali o tempo todo, né? Mas eu creio que a mãe, o resto da família, as pessoas, né, ficavam ali o tempo todo e cuidando. Muitas das vezes a gente tem o hábito de falar, né? Nossa, essa criança é uma peste. Nossa, essa criança é isso, é aquilo, né? Imagina a situação desse pai. Muitas vezes nós mesmos amaldiçoamos os nossos filhos com palavras, né, que saem das nossas bocas, né? Eu creio que aqui não, né, mas Deus abençoe que não. Mas muitas vezes a gente vê, se encontra nessa situação, sabe? E uma criança totalmente perturbada, conturbada, nada aquietava, e era um grau tão grave que ele tentava suicidar, se matar todo o tempo, né? E aqueles homens viam, né? Os profetas viram aquela situação e falaram, não, vamos, né, interceder e vamos expulsar esse demônio. E foram várias tentativas, sem sucesso. Sem sucesso. Então, Jesus pegaram, né, aquela criança, o pai, né, pegou aquela criança e levou ali até Jesus e disse, mestre, né, meu filho está nessa situação. Jesus pegou aquela criança, né, liberou uma palavra, né, e aquela criança foi liberta imediatamente. E todos ficaram maravilhados, a multidão toda ficou maravilhada, tal. E eu fico pensando, imaginando a frustração daqueles discípulos. Imagina, poxa, Deus derramou o dom sobre nós, Jesus derramou o dom sobre nós, disse que nós poderíamos fazer, que nós conseguiríamos fazer, muitas vezes nós fizemos, e dessa vez nós não conseguimos. Mas por que nós não conseguimos? E então, eles chegam até Jesus e falam, né, aproximam de Jesus e falam, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por que nós falamos em seu nome, usamos o teu nome, mas nós não conseguimos expulsar esse demônio, essa potestade que estava sobre essa criança? E a palavra, e no capítulo 17 diz assim, ó, a resposta de Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Naquele momento, Jesus, ele reprime. Por quê? Ele quis dizer que muitas vezes a nossa pouca fé, muitas vezes nós não nos empenhamos, e muitas vezes, né, nós até acreditamos, nós cremos, mas por muitas vezes nós vacilamos, nós duvidamos. E isso aconteceu comigo no aniversário da igreja, no sábado. Era o único dia que eu podia vir, porque no domingo eu estaria de plantão. E eu saí de casa cedo, né, me preparei cedo e tal. Falei, vou chegar lá, a Ramona falou, né, estejam lá 6 horas, para a gente poder passar o som e tal, as bandas vão estar aí e tal. Nós viemos, né, pastor Guilherme, tava aí ajudamos lá em cima, eu ajudei lá em cima, e ajudei e tal, nós passamos o som, estava tudo preparado. Eu falei, Ramona, quando for 7h15, eu tenho que sair, porque a minha tia está doente, está no hospital, foi enferma, e assim,
ela está numa situação muito grave. E eu preciso sair daqui para poder levar as coisas para o hospital, porque está sem roupa lá, e levar minha outra tia para ficar com ela, trazer minha prima. Aí ela falou, tá, Jairo, vai lá e tal. Aí, mas você volta, né? Eu falei, não, eu volto, eu só vou ali no hospital rapidinho e volto. Beleza. Saí um pouquinho mais cedo, fui em casa, peguei minha esposa, minha filha, já com a minha tia dentro do carro, deixei elas aqui, fui com a minha tia para o hospital. Irmãos, tudo errado. Em pleno sábado, o trânsito parou todo. E o hospital era lá na serra. De repente o GPS me joga lá em cima, lá no Nossa Senhora de Fátima. E eu passando aquilo ali e tal, e tentando cortar caminho. E eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar para a igreja, e preocupado com o culto, eu tenho que voltar para a igreja e tal. Cheguei lá, e quando eu cheguei na portaria, para deixar para pegar as coisas, o cara falou, olha, você vai entrar também? Eu falei, uai, mas pode? Falou que não podia e tal, por causa da situação dela. Não, hoje eu te libero e tal. Aproveita e vai lá e tal, já ajuda a levar. Então eu já peguei com minha tia e subi pro quarto. Quando eu cheguei lá, aí eu falei que minha tia estava lá e tal, nós conversamos um pouco, falei, tia, eu tenho que voltar, que eu tenho que ir para a igreja ainda. E nisso o culto aqui já tinha acontecido. Então eu peguei minha tia, desci de novo, tudo parado, todo o trânsito, falei com ela, olha tia, espero que você melhore e que eu venha te buscar logo. E não tinha previsão de alta para ela. E assim, Deus às vezes nos coloca em situações, muitas vezes Ele nos coloca em momentos, em lugares, para que nós possamos exercer a nossa fé, para que nós possamos ministrar a palavra dEle. Naquele mesmo quarto havia mais 2 pessoas ali, né? Só que por muitas vezes a gente está tão desligado, a gente muitas vezes fica disperso, né? E deixa de fazer, deixa de ser, não deixa que Jesus nos use, que o Espírito Santo nos use. Então peguei o carro, voltei para a igreja, deixei minha tia, voltei para a igreja. Quando eu cheguei aqui, o culto já tinha acabado. Já estava, se eu não me engano, estava nos avisos. Quando eu cheguei, estava nos avisos. E na hora que eu desci do carro, naquela porta ali, eu fiquei muito mal. Por 2 motivos. Primeiro, que minha tia estava internada. Segundo, porque eu perdi o único dia do culto que eu tinha do aniversário da igreja, né? E quando eu entrei na porta, o nosso irmão Nilson estava na porta. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ô irmão, nossa, cheguei atrasado, você acredita? Minha tia está internada. Ele falou, mas o que aconteceu? Tal? Eu falei, minha tia está internada e está mal, tal. E ele liberou exatamente essa palavra sobre a minha vida. Nós não podemos nada, mas Cristo falou que nós poderíamos fazer muito mais do que Ele fez. E ali, naquele meio tempo ali, naquele cantinho, Ele falou comigo. Então a gente tem que colocar as coisas na mão de Deus. Deixa que Deus age. Falei a situação dela, falei, olha, minha tia está com 500 de glicose, a pressão está 19/6, infecção nos rins, infecção de urina, marca-passo extenso que ela tem. Eu falei, não tem condições. Eu acho que minha tia, ela é pretona, né, Leandro? Gordona, pretona mesmo, assim. Minha tia estava branca, clarinha mesmo, pálida. E ele falou comigo assim, né, Deus sabe o que faz. E naquele momento eu peguei aquela palavra dele, sabe? E ele falou exatamente isso daqui, ó. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Ele simplesmente disse para mim, olha, Jesus falou que ele falou com essas palavras, se dependesse, se nós quisermos, nós conseguimos mudar até os montes de lugares. E a gente fica, entendeu, muito aflito, desesperado. Às vezes, irmãos, uma atitude nossa, uma oração, só precisa de orar. Só precisa de você orar. Por mais que a pessoa não esteja aqui presente, que você possa simplesmente orar. Antes disso, quando eu cheguei aqui com a minha outra tia, eu parei na porta da igreja, minha família é católica. Aí minha tia parou na porta da igreja e falou, nossa, Jair, essa aqui é a sua igreja? Eu falei, é minha igreja, essa aqui que eu frequento e tal. Ela falou, nossa, eu senti uma coisa tão boa. Chegou na porta, dentro do carro, ela não saiu daí do carro. Eu falei, nossa, eu senti uma coisa tão boa aqui na igreja e tal. Eu falei, tia, eu vou trazer a senhora aqui.
Vamos marcar um domingo para a senhora vir? Ela, não, eu venho, vou vir sim, tal. Então, ali o Espírito Santo já começou a manifestar, já começou a fazer. E eles são pessoas católicas, mas se você chegar lá agora e orar e dar uma palavra de Deus, nossa, para eles é a melhor coisa do mundo. Sabe? E assim, quando ele me disse isso, eu entrei ali para dentro, olhei para a cara da Ramona, falei, meu Deus do céu, minha líder vai me matar, né? A hora que eu tô chegando e tal. E eu fiquei muito mal esse restante de culto, sabe? Fiquei cabisbaixo, aí o culto acabou, eu fui lá, desliguei o som, ajudei a desligar o som e tal, a tampar lá. Não ajudei não, pastor, tava indo, né, pastor? O senhor fez isso. Aí peguei minha esposa e minha filha e fomos para casa. Cheguei em casa, irmãos, e eu fiquei tão mal, sinceramente, por aquela situação, que eu fui orar, sabe? Falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E falei a mesma palavra, né? O Senhor disse que nós poderíamos fazer muito mais do que o Senhor fez. Nós poderíamos curar, nós poderíamos expulsar demônios, e até transferir montes de lugares, né? E falei, está nas mãos do Senhor. E eu vi ali que não tinha uma situação final, que não tinha uma chance dela sobreviver. E descansei no Senhor, sabe? Depois da oração. Aí, desse dia também não rodei, já fui para casa, ficamos em casa lá, tal. E quando foi dormir, quando foi 8 horas da manhã, minha prima me liga. Falou, Jairo, a Terceira teve alta. Ela teve alta do hospital. Eu falei, alta? Tem como você ir lá buscar ela? Eu não estava nem acreditando. Eu falei, não, mentira, não tem condição. Na situação que ela estava, que ela se encontrava, ela teve alta? Ela tinha 78 anos. 88 anos. Ela pesa mais de 100 e poucos quilos. 100 e tantos quilos. E eu falei, não tinha condição, não. O Leandro até me ligou, né? Falou, Satinha saiu do hospital, já saiu. A mãe do Leandro ficou assustada, porque ela falou assim, não, eu queria ir lá no hospital ver ela. Não deu nem tempo de visitar. Não deu nem tempo de visitar. Sabe, irmãos? E tem coisas que a gente deixa de fazer por causa da fé, da pouca fé. Eu sei que os dias têm sido corridos. Eu sei que tem sido dias difíceis, dias de luta. Foi a primeira coisa que nós conversamos hoje, não foi, Revelino? Tem sido dias de luta, dias difíceis. Mas nós não podemos perder nosso foco. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de buscar. Nós não podemos vacilar diante do inimigo. Sabe por quê? Porque ele não vacila. Ele, muitas vezes, tem muito mais fé do que muitas pessoas. Ele, às vezes, acredita muito mais do que muitas pessoas. A vontade dele é de estar no nosso lugar, irmão. Então, quando surge uma oportunidade, pregue o Evangelho. Quando surgir uma oportunidade, ore por aquela pessoa. Por mais que pareça impossível, por mais que até você mesmo não creia, por mais que você não acredite que você é capaz, mas não desista, persista, não vacile. Por mais difícil que esteja a situação, o caminhar, por mais dificuldade que esteja, não vacile. Sabe? Quando Jesus repreendeu falando isso para os discípulos, é porque, poxa, eu estou falando com vocês, já falei, vocês andam comigo, vocês me conhecem, já falei, por que tem pouca fé desse jeito? Parece que a situação é impossível, parece que a situação, mas ele fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Essa semana eu fui lá ver, né? Eu criei uns canários lá, né? Aí vem os grãozinhos de mostarda lá no meio. Irmãos, olha a comparação que Cristo fez. Tamanho do grão de mostarda. Será que não é possível que nós não possamos ter uma fé desse tamanho? O mínimo que é o tamanho do grão de mostarda? Será que a gente não consegue praticar esse evangelho, nem que seja no mínimo, para que o máximo a gente possa fazer? Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós nos aprimoramos, quanto mais sede nós temos, mais nós somos preenchidos. Mais nós somos preenchidos. Mais nós somos preenchidos. Sabe, esse momento aqui é para que nós possamos ser preenchidos, para que nós possamos ser cheios,
para que nós possamos esvaziar lá fora. Imagina se eu, nessa autoridade, né, com a autoridade que Deus permitiu, eu tivesse chegado naquele hospital e tivesse falado assim, ó, tá curado, tá curado, tá curado em nome de Jesus, tá curado em nome de Jesus. Eu tinha sarado todo mundo naquele hospital, hein? Todo mundo. Eu simplesmente cheguei, eu tive que ouvir o Espírito Santo falar através do meu irmão, para eu ser cheio, para que eu pudesse chegar na minha casa e ter força para orar. Muitas vezes a gente ora pela África, muitas vezes a gente olha pelos missionários na Europa, e muitas vezes a gente esquece de orar pelos nossos. Os de dentro de casa que estão necessitando, que estão precisando. Para nossa esposa, para os nossos filhos. Muitas vezes nós estamos deixando esses pequenos, para a gente é pequenos detalhes, né? Aí Deus precisa fazer uma situação, manifestar de uma outra forma, para que nós possamos crer ainda mais e fazer ainda mais. É necessário que nós não podemos perder essa fé. Nós não podemos perder essa dedicação. Nós não podemos perder essa necessidade de orar, de buscar cada vez mais. Mas nesse vídeo, às vezes, eu acho que eles acham que eu sou louco, que eu saio andando, fazendo ronda e falando sozinho. Porque é o momento que eu tenho para orar. Você entende? Às vezes a corrida do dia a dia, você quer dormir, ou você quer descansar, ou você quer dormir. Você quer dormir ou descansar. Desse jeito. No momento que você tiver, busque o Senhor. No momento que você tiver, né, arrastando para cima, para um pouco, ora, busca o Senhor. Eu lembro, né, costumo falar isso direto. Lembro daquelas irmãzinhas lá do coque, sabe, antigamente. Você olhava para elas, você respirava oração. Você olhava para elas transpiravam oração. Não tinha como. Eu tinha uma lá perto de casa que falava comigo, meu filho, ora todo dia, 3 da manhã, 2 da manhã, que a filha é menor. Vai lá de madrugada e ora. Aí só que ela orava de madrugada, de manhã estava orando, de tarde estava orando, de noite estava orando. Você passava na casa dela, era Davi Miranda o dia inteiro. Gente, a gente precisa voltar a essa essência. A gente precisa voltar a esse desejo, esse primeiro amor, sabe? Essa vontade, esse desejo. Jesus está ficando cada vez mais de lado, sabe? Jesus está ficando cada vez mais distante. Jesus está ficando só pela manhã no nosso devocional, sabe? Você acorda pela manhã, ora, faz o devocional, e o resto do dia é seu, né? Se for isso, já está ótimo, que é o grão de mostarda, é o pouquinho, né? Pelo menos, tem gente que nem isso está fazendo, não está conseguindo. Já tive em fases na minha vida que eu falei, Deus, eu não consigo orar. Jesus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo orar, não tenho tempo para orar. Aí Jesus, sabe o que ele faz? Né? Vai lá e coloca uma situação que você tem que orar. Para te fazer orar. Então, antes que você precise passar por uma situação, por alguma coisa, ore. Busque. Sem cessar. Sem cessar. Por mais que te chamem de louco quando você estiver andando pela rua, por mais que te chame de louco quando você estiver dirigindo, por mais que te chame de louco quando você estiver na sua casa, mas não aproxime-se de Cristo. Não deixe que Ele fique só em alguns momentos, ou quando der, ou em qualquer possibilidade. Sabe por quê? É nisso que nós nos fortalecemos. Se aconteceu com os discípulos, de não conseguirem expulsar uma potestade, acabando de descer do monte com Cristo, imagina com nós, irmãos. Imagina com nós. Que muitas vezes não conseguimos estar toda hora presente com Ele. Que não conseguimos todo momento buscar Ele. Seria tão bom se os cultos fossem todos os dias, imagina que maravilha. Todo dia, 24 horas, você saía daqui, ia fazer suas coisas, trabalhar, quando você voltasse estava culto de novo e tal. Quão bom seria. Mas até por questão de logística a gente não consegue fazer isso. Com a necessidade, sabe por quê? Quando Jesus voltar, não vai ter mais igreja. Quando a gente subir, né, e estiver lá com Ele, daqui não vai ter mais igreja. Não vai ter mais palavra, não vai ter quem ministre, não vai ter mais quem fale do amor. E aí? A Bíblia diz que buscarão e não acharão, não encontrarão. Nós não estaremos aqui, não.
Quem está lá no mundo vai vir aqui, batendo nessas portas aqui, implorar para entrar, mas não vai ter ninguém para abrir, irmão. A sorte deles, se por acaso nos levar e as portas estiverem abertas, né? Que aí eles vão poder pelo menos entrar. Você entendeu a situação? A gente tem que buscar cada vez mais, aprimorar cada vez mais, sabe? No versículo abaixo diz assim, ó, mas esta casta de demônios, no 21, esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então não é só, muitas vezes, fácil também. É preciso que nós amortecemos nossa carne, é preciso que nós nos dizemos não cada vez mais ao pecado, é preciso que nós possamos ter cada vez mais preparados. Sabe por quê? Todo dia morre um acidente, morte, matado. E se você estiver do lado ali, você tem que estar preparado para salvar aquela alma, para libertar aquela alma. E se alguém cair endemoniado, o que você vai fazer? Você vai correr? Você vai fugir? Sendo que você é o principal que devia estar ali na linha de frente. Tem um pastor que diz que grandes resultados podem começar com pequenas iniciativas. Por isso, o grão de mostarda. Parece pequeno, mas o próprio Deus disse, o próprio Cristo disse que ele se torna uma árvore onde até os pássaros podem pousar, repousar, se alimentar. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu sou muito pequeno. Olha, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei falar. Sabe? Eu não posso fazer nada disso. Eu não sou capaz disso. Eu sou pecador, eu estou falho na vida com Cristo. Mas Ele quer usar você nos mínimos detalhes. Ele quer você do jeito que você está, para que Ele, o Espírito Santo, se transforme. Não se limite. Não se taxe. Não coloque tarjas em você. Se Ele te chamou, se você está aqui essa noite, é porque Ele tem propósito na sua vida. É porque Ele tem muito para fazer na sua vida. Por mais que você se ache pequeno, por mais que você ache que o que você faz é pouco, por mais que você ache que, sabe, nossa, fulano de tal é melhor, consegue fazer melhor, eu queria ser assim. Ei, Jesus quer usar você, vaso. Jesus quer usar você, meu irmão. Sabe, usou o irmão na porta da igreja para falar comigo. Para transformar uma situação a qual ele nem conhecia. E se ele não tivesse ali, naquela porta? Eu teria entrado da mesma forma e talvez saído da mesma forma. Porque eu não ouvi a palavra. Eu não ouvi os louvores. Eu cheguei no final. Você está entendendo? Não se limite. Deus quer usar você de uma forma grandiosa. Seja no louvor, seja na palavra, seja na ministração, seja cooperando, seja em qual for a área. Só devemos nos aprimorar cada vez mais, buscar cada vez mais, aperfeiçoar cada vez mais, porque na hora que chegar o momento certo, nós temos que estar totalmente preparados. Amém? Glória a Deus. Gostaria que vocês se colocassem de pé. Aleluias. Amém, Jesus. Orar por vocês. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, coloco aqui a vida dos meus irmãos em Tuas mãos, ó Pai. Senhor Deus, que essa palavra, meu Pai, não venha simplesmente entrar, mas que ela venha ser praticada, meu Pai. Usa os Teus filhos, meu Pai, de forma incrível, meu Pai, inesperada, a qual eles também não entendam, mas que o Espírito Santo do Senhor se renove a cada dia sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Que traga audácia, meu Pai, na presença do Senhor. Que traga força, meu Pai. Que traga poder, meu Pai, unção, meu Deus. Muitos dizem, meu Pai, que a igreja de hoje não faz milagres. Que a igreja de hoje não cura. Que a igreja de hoje não faz, meu Pai.
Mas eu creio, meu Pai, que aqui há homens valentes, soldados, guerreiros, meu Pai, homens de palavra, meu Pai, a qual serão usados cada vez mais, meu Pai, para fazer a vontade do Senhor, meu Pai, e que ela seja sempre, meu Pai, boa, perfeita e agradável, meu Pai. Que seja assim a vontade do Senhor, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Pastor Guilherme, chamar o senhor de uma vez? Vai fazer o dízimo? Você vai fazer? Amém. Então gostaria que você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, aleluias, glória a Deus, se colocasse de pé. Vou orar por você também, dizimista da casa do Senhor. Irmãos, tem sido bênção. Eu vou falar com vocês sinceramente. Eu nunca vi um ministério a qual a gente planta e a gente colhe, sabe? Tudo que a gente investe é revestido na obra do Senhor. Tem sido maravilhoso, né? E o que Deus tem feito na minha vida, o que vai fazer na sua vida também, eu creio que vai ser cada vez mais. Que Deus venha abrir portas cada vez mais nas suas vidas, amém? Senhor, meu Deus e poderoso Pai, eu coloco aqui a vida, meu Pai, dos dizimistas, ofertantes nas mãos do Senhor, meu Pai. Aquele que também não trouxe essa noite, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que toma cada celeiro, meu Pai. Toma cada lagar, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a multiplicação do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos. Arranca todo o devorador, migrador, meu Pai, da vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor, meu Pai, traga unção, poder e graça, meu Pai, cada dia mais. A palavra do Senhor diz, meu Pai, em Malaquias 3:10, meu Pai, fazei prova de mim, né? E assim diz o Senhor, meu Pai. E eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, quebra toda maldição, todo mal que tem se levantado, meu Pai, sobre a vida financeira, meu Pai. Em nome de Jesus, que eles venham ser bênção, meu Pai. Prósperos na palavra do Senhor, meu Pai. Que tragam poder, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que sejam dizimistas fiéis, meu Pai. E a retribuição do Senhor seja sobre a vida de cada um deles. No nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, glória a Deus, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Palavra abençoada. Que o Senhor venha guardar essas palavras em nossos corações, porque fé, né? Fé. E nós vivemos pela fé. Tudo que o Jairo falou, acho que creio que todo mundo aqui tem um testemunho para falar. Testemunho errado, que não teve oportunidade de orar e não orou. Eu já tive várias oportunidades de orar e não orei. E depois, quando a gente bate a cabeça no travesseiro, a gente fala assim, nossa, que oportunidade que Deus me deu. E a gente tem todo momento, uma festa de aniversário de algum parente, nós temos a oportunidade de pedirmos licença e orarmos pelo aniversariante e a gente não faz. Estou falando por mim, tá? Estou confessando um pecado. Então, é isso. E quando o Jairo leu aqui, no versículo Mateus 17, né? 17, que fala que o jejum quebra essa casca. E essa casca que está falando aqui, sabia que não é demônio? Porque tem um ponto ali antes. Jesus diz assim, em meu nome expulsarás demônios, se tivesses fé. Então o jejum é para nós aumentarmos a nossa fé. Então esse jejum quebra aqui, ó, essa casca. Casca, a falta de fé que está em nós. Então essa casca que Jesus diz ali, ó, somos nós que temos que quebrar isso em nós. A falta de fé. Porque o demônio é o nome de Jesus. Fala o nome de Jesus, ele vai embora. Só que quando nós não temos fé, eles não vão. Então Jesus fala quebrar essa casca. É jejum e oração. Amém? Então vamos participar da ceia do Senhor. Hoje é a primeira semana do mês. Nós temos costume de participar da ceia. Como todos sabemos,
A igreja primitiva, toda vez que ela se reunia em nome de Jesus, participavam na ceia, mas em questão de logística, a nossa igreja ela usa essa primeira semana para a gente ministrar a ceia. Então, quero ler com vocês 1 Coríntios 11, 23 ao 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Então, irmãos, quem pode participar da ceia? Todo aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esteja em comunhão com Deus e com a igreja. Aquele que discerne. O que é discernir o corpo de Cristo? É você confessar o Senhor Jesus Cristo, é você saber o que é a ceia do Senhor, o que significa o pão, por que o Senhor Jesus se entregou para nós. É você entregar a sua vida para Jesus, é você ter fé que Jesus é o Cristo, é o nosso Salvador. Então Jesus, ele estabeleceu a ceia para quê? Para memória. Então aqui na mão do diácono estão os elementos, que é o pequeno pedaço de pão, o pão e o suco da uva, o suco da videira. O pão, ele simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o quê? Moído, dilacerado, foi entregue por amor por nós, por toda a humanidade e por você. Levante suas mãos, vamos orar pelos elementos. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estão os elementos, ó Pai, esse pão e o suco da uva, Deus, que simboliza o seu corpo e o sangue do Senhor. Nós abençoamos e apresentamos e consagramos ao Senhor, ó Pai, esses elementos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode servir. Deus te abençoe. Amém? Todos receberam os elementos? Amém? Então, irmãos, aí aqui em nossas mãos, em suas mãos, está esse pequeno pedaço de pão. Vamos ficar de pé. O pão, como o nosso pastor costuma dizer, ele é universal. Não tem nação. Todas as nações possui o pão. Isso quer dizer que Jesus,
ele é acessível a todo o mundo. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. Então a salvação é para todos, todos, todos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso todas as vezes que se reunirem em memória de mim. Então vamos levantar esse pequeno pedaço de pão que está em nossas mãos. Vamos dar graças a Deus por Jesus Cristo, que entregou o seu corpo por mim e por vocês. Comemos todos juntos o símbolo do corpo do nosso Salvador. Quando nós mastigamos esse pedaço de pão, da mesmo modo foi como o corpo do nosso Senhor, ele foi moído, literalmente, dilacerado por mim e por você. Graças a Deus por Jesus Cristo. Também temos em nossas mãos o cálice, suco da uva, produto da videira. A uva também é uma fruta que tem em todas as nações possuem a uva, ela não tem nacionalidade, porque por isso que Jesus usou a uva como exemplo do derramamento do teu sangue, que foi derramado sobre todas as nações. Todo aquele que crê em Jesus faz parte dessa nova aliança que foi derramada no sangue do Senhor Jesus. Então, Jesus, do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também esse cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso todas as vezes que o comerem, que o beberem, em memória de mim. Levante esse pequeno pedaço, esse cálice que está nas suas mãos. Vamos dar graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos tomar o suco da uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, todos juntos. Graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Quem aí faz essas palavras de corações? Uma palavra de fé, né? Um testemunho, uma confissão. Amém? Porque quando estamos fracos é que estamos fortes. Quando nós percebemos a nossa fraqueza, é que nós vamos orar. Então Deus deixa as coisas acontecer também para a gente ver as nossas falhas, ver onde que a gente está errando. Porque o nosso dever é orar. Mas como eu preguei aqui no domingo de manhã, o sacerdote Zacarias, ele vacilou na fé também. Quando o anjo foi trazer o recado da oração dele, lá que ele teria um filho, ele não acreditou. Ele era um homem, a Bíblia diz que ele era um homem justo, íntegro diante de Deus, e servia no templo, era sacerdote. Quando o anjo entregou, ele ficou mudo, por quê? O anjo falou com ele? Ele duvidou da palavra de Deus. Então, um sentimento humano, um sentimento de se sentir impotente, de se sentir fraco, de não conseguir falar, de não conseguir orar. Aí Jesus traz uma palavra dessa para ir nos corrigindo. E nos corrigindo durante a nossa caminhada. Porque o sentimento de impotência ele é humano. A nossa arma é jejum, oração, dobrar os nossos joelhos e seguir em frente. E quebrando isso nas nossas vidas, a gente orar pelas pessoas, a gente
Talvez a gente não ora, talvez nem é porque a gente não lembra de orar, porque a gente tem medo. Pouca fé. Vou orar por esse enfermo aqui, todo mundo está me olhando, se não acontecer nada, sabe? E a gente fala, não, deixa de lado, vou orar, não. Isso acontece comigo. Vamos aqui, entre homens aqui, vamos confessar os nossos pecados, que a Bíblia diz, confessamos os pecados uns aos outros. Quando nós confessamos, é aí que Deus perdoa e Deus vai trabalhando na nossa vida. Amém? Isso é um sentimento normal. Tá? E como a Bíblia diz, o Jair pregou que isso quebra com jejum e oração. Quebra em nós esse medo, essa vergonha. Quebra. E também a gente tem que ter coragem. Coragem de enfrentar a vergonha. E quando eu comecei no ministério, eu comecei no som, lá da igreja, converti, estou no som. Um pastor saiu lá da igreja, né, no culto da libertação, sabe? E o vice também não assumiu. E só tava eu que abri na igreja todo dia, chegava um lá e a igreja vazia. O Juninho acho que lembra, que o Juninho está com nós aí desde de sempre, o Diácono antes também acho que lembra um pouco. E eu no som, novo convertido, irmão. Reverendo, novo convertido. Eu não tinha 6 meses de convertido. Um certo dia a pastora entrega o culto para o pastor Vanderlei. O pastor Vanderlei chega para mim: você vai assumir o culto de libertação. Nunca tinha pregado na vida, nem ler a Bíblia direito. Eu estava lendo de, sabe, aquela novo convertido e tal. Se eu ver os vídeos, eu já preguei muita coisa errada, que Deus me perdoe, mas caiu na minha mão. Primeira vez que eu fui pregar, eu tenho que quebrar isso. Se Deus me chamou, eu fui porque eu temia mais a Deus do que a minha vergonha, irmão. Eu sou branco, pensa num cara que fica vermelho de vergonha. E dá para perceber, e eu tento disfarçar nas brincadeiras e tal, mas dá para perceber que branco não tem como esconder vergonha não, irmão. Eu sei que preconceito que essas pessoas têm com preto, com moreno, porque eu queria ser moreno, preto, porque você não pode ir no sol, não pode sentir vergonha perto dos outros, porque todo mundo sabe que você está com vergonha. O preto também pode sentir vergonha que for, que não fica vermelho. Não, brancos, é isso. Então, o que acontece? Quando nós encaramos os nossos medos, aí Deus vai trabalhar. É com o tempo, isso aí é processo de Deus. Hoje em dia eu já estou falando até demais, tá vendo? Vocês estão querendo aí que eu oro para a gente ir embora, mas é o processo. A gente vai orando, Deus vai fazendo, Deus vai... Hoje você não orou, você foi lá no hospital e não orou, você vai 2 vezes, não vai orar, da terceira você vai assim, não, hoje eu vou, não vai acontecer nada, mas você orou. Talvez você não viu o que aconteceu, mas talvez você está orando para uma pessoa que está curando, outra lá. Talvez essa pessoa não vai ser curada, mas vai ser salva. Certo? Então, a gente não tem que ter medo. A gente tem que só fazer o nosso papel. Amém? Então vamos orar. Vamos orar, porque eu tinha vergonha naquela época, agora eu já estou falando até demais. Amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Estamos aqui reunidos em Tua presença, ó Pai. Esses homens valorosos, ó Pai. Oh Deus, como foi pregado aqui esta noite, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos encher de fé, Pai. O Senhor venha regar, ó Pai, esse grão de mostarda que está em nossos corações, ó Pai. O Senhor diz na Tua palavra, ó Pai, que tudo aquilo que nós perdimos em oração, o Senhor é fiel para dar. E nós oramos aqui pedindo para que o Senhor coloque fé em nossos corações. Aumenta a nossa fé, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, leve cada um aqui em segurança, ó Pai, para os seus lares, com esta palavra no coração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fazer um sinal de recebimento. Pelo amor de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Deus insondável, consolação do Santo Espírito,
cada um de vocês aqui reunidos e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra, não só hoje, mas para sempre. O povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Vamos em paz, em nome de Jesus.